O sangue chodan sogi chonam la janju bada dani kyapsuji nagi jin sogi pesanam ki rola pinje sange dropasho sange chodan sogi chonam la janju bada dani kyapsuji nagi jin sogi pesanam ki rola pinje sange dropasho sange chodan sogi chonam la janju bada dani kyapsuji nagi jin sogi pesanam ki rola pinje sangue dropasho. Nós paramos no capítulo 2. Então, recapitulando, nós vimos a história de Shantideva, como esse texto surgiu e foi ensinado. O capítulo 1, as homenagens a Bodhicitta e a importância e os benefícios da mente do despertar. Bodhicitta quer dizer, Chitta quer dizer mente, é um mindset, é a mente. Bodhi quer dizer do despertar, iluminado, ou seja, a mente iluminada, a mente do despertar, que é a mente que desperta a gente do estado da sonolência do egoísmo para a iluminação do altruísmo, que é a própria Bodhicitta, é a natureza que aspira e se engaja em direção à iluminação. Dá para escutar o sutra? Se você puder só mandar uma mensagem e eu já continuo. Então, nós paramos no capítulo 1, os benefícios da Bodhicitta. O capítulo 2 se inicia agora, né, se iniciou a prática dos 7 ramos. Então, os 7 ramos budistas que são preliminares, a gente vê bastante nas sadhanas. Inclusive, na sadhana do Guru Yoga, que nós fizemos a live no ano passado, ou no começo desse ano, porque a prática é estruturada em 7 ramos, expliquei lá. Então, o primeiro capítulo traz homenagens e prostrações, ou seja, homenagem quer dizer reconhecer e aspirar a desenvolver as qualidades daquele objeto, que no caso são as 3 joias. Então, homenageia, reconhece aquelas qualidades e, através da homenagem, da reverência, cria causas para que nós possamos desenvolver. Depois, agora, o segundo ramo, que é o ramo das oferendas. Ou seja, com as oferendas a gente cria uma conexão com aquele objeto do refúgio. Aqui as oferendas vão ser feitas para os Budas e Bodhisattvas e elas vão seguir muito no estilo do Jorcho, na verdade, se a gente lê, né, Jorcho, que é o colar dos afortunados, se a gente lê, tem a geração do refúgio, os votos da Bodhicitta, e depois começam as oferendas e a montagem da casa de banho. Então, esse trecho aqui vai tratar muito da prática que nós acabamos de recitar agora. Nós paramos no verso 5. Então, começaram as oferendas externas, foram oferecidos remédios, montanhas de joias, flores, árvores, perfume. E aí, verso 5, capítulo 2. Lagos e poças adornadas com lótus e com o belo canto do ganso selvagem, que deve ser musical, não sei como que é o canto, mas deve ser de uma terra pura. Tudo aquilo que não tenha dono, preenchendo os confins do espaço ilimitado. Então, eu falei na aula passada que eu ia explicar isso do tudo que não tem dono, porque existem mestres diferentes que explicam, existem versões diferentes para essa explicação. Então, por um lado, alguns textos dizem assim, tudo que existe eu ofereço. E aí outros textos dizem assim, não, porque você não pode oferecer coisas que tenham dono, porque se pertence a outro, então, não sei, por exemplo, seu irmão tem um carro, você não pode oferecer o carro porque o carro é do seu irmão, você não pode dar. Não pode dar para o guru, não pode dar para as 3 joias. Então, aí outros vão dizer, eu ofereço tudo o que não tem dono, ou aquilo que ninguém colocou, nobody laid claim, quer dizer, que ninguém considera como de posse pessoal, né? Porque de verdade, se a gente olhar, a posse das coisas é uma coisa, é relativo, né? Então, tipo, a propriedade privada. Eu sou dono dessa fazenda. Sim, você pagou essa fazenda para outra pessoa que era dona antes, mas assim, de onde veio, né? A propriedade privada. Enfim, tem essa discussão teórica se nós podemos oferecer tudo, toda a água, né? Você pode oferecer a água do oceano, ou mais é a piscina da casa do Cristiano Ronaldo, será que a gente pode oferecer? Enfim, então tem essas coisas que aqui ele usa o exemplo de oferecer tudo o que não tem dono, ou seja, não vai roubar nada. Mas em outros textos vai falar que oferece toda a água, inclusive da piscina do Cristiano Ronaldo. 6, oferendas externas. 6. Criando essas coisas, criando essas coisas na minha mente, eu as ofereço aos seres supremos,
os Budas, bem como seus filhos, os Bodhisattvas. Seres compassivos, sustentem-me com a sua bondade. Por favor, aceitem essas minhas oferendas. Ou seja, que ele roga para que as oferendas de verdade, Budas e Bodhisattvas, não precisam de oferenda, não tem nada que falte para eles. Eles são o ápice da perfeição e da plenitude. Então não tem falta de nada, não faltam flores, não falta perfume, não falta prática de Dharma, não falta nada. Então a razão dos Budas e Bodhisattvas aceitarem e receberem as oferendas que nós fazemos, sejam as flores, o copo de água no altar, a vela, a luz da vela que acende, o chá, enfim, o que se oferecer, a razão disso é para permitir que os seres sencientes que oferecem acumulem as virtudes. Então, ele roga, apreendo esses fenômenos todos na minha mente, esses jardins, o canto dos pássaros auspiciosos, enfim, tudo isso sustento na minha mente e ofereço por compaixão, por favor, aceite. E aí, verso 7. Não tenho acúmulo de virtude, sou pobre, não tenho nada a oferecer. Protetores, vocês que se ocupam de ajudar os outros, pelos seus poderes, por favor, aceitem meu benefício. Então, não tenho virtude e sou pobre. Sou pobre aqui, quer dizer, sou pobre de virtudes, ou seja, quem está na qualidade de oferecedor e de praticante está no caminho de desenvolver essas virtudes que o objeto da oferenda, que são as 3 joias, possui. Então, assim, sou paupérrimo, não obrigatoriamente dinheiro, mas pode ser também, mas sou paupérrimo quer dizer, em mim faltam as qualidades as que eu busco aspirar. Não tenho muita outra coisa para oferecer. E aqui ele vai fazer mais sentido nos próximos versos. Protetores aqui não quer dizer protetores do Dharma, protetores aqui quer dizer senhores, é só uma forma respeitosa. Protetores por quê? Porque as 3 joias protegem a nossa mente. Então, mas também poderia ser senhores. Protetores que se ocupam do benefício dos outros por seu poder, ou seja, pelo poder da sua compaixão, por favor, aceitem essas oferendas, ainda que vocês não precisem das minhas flores, do meu arroz, do meu perfume, da minha vela. Verso 8. Oferecerei eternamente todos os meus corpos aos vitoriosos e seus filhos, quer dizer, os Budas e os Bodhisattvas, né? Conquistadores ou vitoriosos aqui é no sentido de rei. Então, aos reis e aos príncipes, quer dizer, aos Budas e aos Bodhisattvas, oferecerei eternamente todos os meus corpos. Quer dizer, oferenda de si mesmo, oferenda de serviço. Então, quer dizer, do nosso tempo, do nosso corpo, do nosso tempo, da nossa força de trabalho, oferecer-se como servo, como se a gente chamar por epíteto Buda de rei, os Bodhisattvas de príncipe. Então, isso às vezes é chamado de colocar-se como servo, ou seja, que nós vamos dedicar o nosso corpo, a nossa força de trabalho, a nossa força laboral em prol do desenvolvimento dos projetos das 3 joias e oferecer os corpos. Não quer dizer que a gente vai necessariamente cortar a cabeça e colocar a cabeça e, não sei, cortar a mão e dar a mão. Eternamente ofereço todos os meus corpos aos vitoriosos e seus filhos. Por favor, me aceitem, ó heróis supremos, respectivamente, para que eu seja seu súdito, ou seu servo, seu súdito. Então é isso. Nos colocar à disposição e oferecer o corpo, né, porque a base do funcionamento da nossa mente é o corpo. E a maneira que a gente vivencia os fenômenos através do corpo. Então, oferenda do corpo, até mesmo no Tantra também, é uma forma de acúmulo de virtude. E, por um outro lado, de uma maneira só pincelando por cima, quando a gente oferece, entrega a posse de uma coisa, a gente também não se preocupa mais com ela. Assim, se você tem um carro que quebrava, e aí você vende o carro, você dá o carro, depois você não fica pensando, será que o Fusca tá andando? Não, então, por um lado também, oferecer-se, se colocar de coração e de confiança, oferecer-se, colocar sob os cuidados das 3 joias, a responsabilidade das 3 joias, também ajuda a gente a superar o apego ao corpo. A gente se coloca sobre a vigília, sobre a guarda, sobre as bênçãos das 3 joias, mas também, de uma forma pessoal, também aquilo fica amparado para os desígnios que forem escolhidos. Número 9. Tendo me colocado completamente sob seus cuidados, eu beneficiarei todos
sem medo da existência condicionada, sem medo do samsara. Eu não temerei o samsara. Por que eu não temerei? Porque eu me coloquei aos pés das três joias, aos cuidados das três joias, eu me ofereci, no momento que eu me ofereço, eu não tenho mais medo do samsara. Eu transcenderei, ou eu avançarei, né, perfeitamente além das minhas negatividades, das minhas ações nocivas. E no futuro não vou acumulá-las novamente. Ou seja, quando a gente entrega o corpo, entrega a nossa mente, a gente se dedica para o Dharma e para as três joias, então a gente se distancia do caminho das ações negativas com a vontade de não fazê-las. E aqui esse verso, né? Eu beneficiarei todos os seres sem medo do samsara, ou seja, de uma forma corajosa, de uma forma não covarde. E aí eu lembrei daquele verso do Lama Chopa, quando a gente fala Kyoni Lama, Kyoni Ida, Kyoni Kandrocho, Kyonte Dene Sunte, Chinchubando, quando fala Sishididro, liberta-me do medo do samsara e do nirvana. Por que a gente precisa? O que é o medo do samsara? O medo do samsara é a gente estar no samsara, né? Na existência cíclica, onde acontecem muitas coisas ruins. Então você fala, posso ir para o inferno, posso renascer como espírito, posso ser atropelado por um ônibus a qualquer momento. Então a gente sabe que tem riscos no samsara e tem perigos e nós temos medo desses perigos. Então o samsara é medonho mesmo, então é natural. E liberta-me do medo do samsara e do nirvana. Por que a gente precisa ter medo? Não precisa ter medo do nirvana, né? Porque não tá, o nirvana não está querendo arrebatar assim, a gente sem qualidade. O nirvana é a cessação do karma negativo e cessação dos clashes, dos obscurecimentos da mente. Então por que a gente teria medo do nirvana? Porque na perspectiva mahayana, na perspectiva da grande iluminação coletiva de todos os seres, tem dois obstáculos. Então, um obstáculo é, por exemplo, se eu me comprometi, eu ofereci meu corpo para as três joias, e para o benefício, para agir em benefício de todos os seres sencientes, gerei essa motivação. E aí, se eu estiver no samsara, e assim, amanhã eu sou atropelado pelo ônibus, vou para o inferno, vou ficar 1 milhão de anos no inferno, vou subir, né? Então, a instabilidade do samsara é um problema para a realização da meta do Bodhisattva. Porque, né, a gente não consegue garantir as nossas faculdades físicas e nem mentais, e nem aonde nós estaremos amanhã ou daqui a 5 minutos. Então, medos do samsara. Depois, medo do nirvana. O que acontece? O nirvana é a cessação. Então, é a cessação do caminho Hinayana, do caminho do Theravada. Então, o ser que trilha o caminho do pequeno veículo e vira um arhat, ele se desconecta karmicamente do restante, mas as atividades cessam. Então, ele é um ser que parou, né? Ele parou de sofrer, mas ele cessou as atividades em prol dos seres. Então, assim, se você vai para o inferno e se perde no samsara, ou se você sai do samsara e vai para o nirvana e vai estar num estado absorto, mas onde não tem atividade, na verdade, para o resto dos seres sencientes, nem assim, é difícil comparar um pouco. Então, na perspectiva mahayana, o nirvana é algo extremamente negativo, porque ele é o fim do caminho, ele é o fim do benefício para qualquer ser senciente. Então, é por isso que o texto do Lama Chopa fala se é samsara, Shi é a paz, que é o nirvana, Si, Shi, Dik é o medo, Drolo, liberta-me do medo do samsara e do nirvana. Então, esse foi o verso 9. 10. Volta no texto do Jocho, né? Na recitação da casa de banho, das oferendas, enfim, aí vou ler, vamos ver se a gente acelera um pouco. São 10 capítulos. Verso 10. Em câmaras de banho, uma sala de banho docemente perfumada, com chão de cristais reluzentes e brilhantes, e pilares lindos incrustados com joias, e dosséis dependurados com pérolas, 11. Ali eu suplico aos Tathagatas e aos seus filhos que venham para terem seus corpos banhados a partir dos muitos vasos preciosos, repletos de águas fragrantes e deliciosas, acompanhadas de música e dança. 12. Deixem secar os seus corpos com tecidos incomparáveis, limpos e bem adornados com perfumes. Então possa eu apresentar a esses seres sagrados roupas fragrantes de cores adequadas. 13.
Eu adorno com ornamentos múltiplos e muitas sedas finas aos seres Arya, os seres superiores. Samantabhadra, Manjughosha, Avalokiteshvara e todos os outros. Esses são nomes de 3 dos 8 bodhisattvas principais, na casa de banho, 14. Tal como polir o puro ouro refinado, eu unto os corpos dos Budas, tal como massas de luzes, com os melhores perfumes, cujas fragrâncias permeiam 100 mil milhões de mundos. 15. E aos objetos mais altos da generosidade, eu ofereço guirlandas belas, bem dispostas, bem como flores de fragrância doce e encantadora, tais como o jasmim, flores de lótus e lírios. 16. Eu também emano nuvens de incenso, cujos aromas doces cativam a mente, bem como delícias celestiais, que incluem variedades de alimentos e bebidas. 17. A eles ofereço lâmpadas preciosas, arranjadas ou dispostas em botões de flores de lótus dourado, com a terra salpicada de água fragrante, sobre a terra salpicada de flores fragrantes, eu espalho pétalas de flores delicadas. 18. Para aqueles dotados da natureza de compaixão, eu ofereço palácios que ressoam com hinos melodiosos, lindamente iluminados com pérolas e joias dependuradas que adornam a infinitude do espaço. 19. Eternamente eu oferecerei aos Budas paraçóis ou guarda-chuvas preciosos com cabos dourados e ornamentos lindos nas sancas, que de maneira reta e cujos formatos adornam belamente. 20. Além disso, possam as massas de oferendas ressoar com canções doces e agradáveis, tal como nuvens que apaziguam as moléstias de todos e que perdurem tanto quanto necessário. 21. E possa uma chuva contínua de flores e de joias preciosas precipitar-se sobre os relicários e as estátuas e sobre todas as joias do Dharma. 22. Da mesma maneira como Manjughosha e os outros fizeram oferendas aos conquistadores, os Budas, similarmente eu apresento oferendas aos Tathagatas, aos protetores, aos seus filhos e a todos. 23. Eu homenageio esses oceanos de excelência, com versos ilimitados de homenagem harmoniosa. Possam essas nuvens de poesias gentis acenderem constantemente as suas presenças. 24. Com corpos tão numerosos quanto todos os átomos deste mundo, eu me prostro a todos os Budas dos 3 tempos, ao Dharma e à comunidade suprema da Sangha. Da mesma maneira, eu me prostro a todas as bases que representam a mente da Bodhicitta, a todos os abades e mestres sábios e a todos os bons praticantes. Então, aqui até o 25. Aqui, do 5 ao 25, segue, né, como na prática do Jorcho. Então, a gente tem os 7 ramos. Homenagem, aqui dentro dos versos da oferenda. Os benefícios da oferenda são a conexão, né, e lembrando as qualidades. As oferendas fazem a gente diminuir a mentalidade da avareza e elas também servem como causas kármicas para o desenvolvimento das nossas melhores qualidades. Então essas são algumas características das oferendas. Aqui ele segue exatamente, se a gente pegar o texto do Jorcho e olhar, ou seja, a gente tomou refúgio, reconheceu as qualidades, fez homenagem, fez oferendas, e aí depois tem o surgimento na visualização da casa de banho. A casa de banho é uma prática de purificação, então a gente chama os Budas e Bodhisattvas, o campo de refúgio, o objeto de refúgio, ou campo de virtude, chama para dentro dessa casa de banho, que é uma estrutura com 4 pilares, com um dossel, como se fosse uma casa de banho turco,
E aí, nesse espaço, a gente vai fazer ablução e lavar simbolicamente o corpo dos Tathagatas. Essa água é distribuída para os 6 reinos da maneira que é explicada no Lamrim. E são feitas as oferendas e a prática de purificação kármica. Então, ele segue aqui no texto, está fazendo menção, ou tem uma intertextualidade diretamente com esse texto do George Cho. Então, para essa intertextualidade, leiam o George Cho, está traduzido em português, eu traduzi. Então, foi aqui que nós paramos. 25. 26. Eu tomo refúgio nos Budas e até que eu tomo refúgio nos Budas até que eu atinja a essência do despertar, quer dizer, a iluminação, que é sangue de Odasogjanal, de até a iluminação, busca refúgio em Buda e sangue. Busco refúgio em todos os Budas até que eu possa atingir o cerne, a essência da iluminação, do despertar. Similarmente, busco refúgio no Dharma e na Assembleia dos Bodhisattvas, Buda, Dharma e Sangha. 27. Com as mãos unidas, eu suplico aos Budas e Bodhisattvas, dotados da grande de compaixão e que residem em todas as direções. Qual é a súplica? 28. Desde tempo sem início no samsara, nessa vida e em todas as outras vidas, eu me engajei em ações negativas e pedi que elas fossem feitas, requisitei sua execução por outros. Aqui a gente começa a parte, né, o capítulo 2 se chama a confissão das ações negativas. Então, antes da confissão, então, que é o terceiro ramo, a confissão das ações negativas. Então, primeiro homenagem, as oferendas, fez a casa de banho e agora a confissão. A casa de banho serve também para a gente purificar os nossos compromissos violados com os seres sagrados. Quando a gente pensa em vias de karma, o karma a gente acumula ou em relação aos seres sagrados, objetos de refúgio, ou em relação aos seres sencientes. Então, para eles, tem maneiras diferentes de purificação também. Em relação aos objetos sagrados, aos budas, os compromissos que nós temos de prática, por exemplo, fazer a prática da casa de banho. Então, o Buda não precisa tomar banho, não tem nenhuma mácula, nada sujo, nada que possa ser restaurado nos Tathagatas. Mas, através de simbolicamente visualizar a lavagem do corpo que a água escorre, o que são purificados são as nossas causas negativas acumuladas em relação a esse objeto. Então, por exemplo, aqui foi falado, ofereço joias. Então, por exemplo, se é a tara, né, no começo oferece água, lava a tara, e depois oferece novos brincos, novas pulseiras, novas tornozeleiras, enfim, oferece os ornamentos. Oferece os que vestem seda, oferece seda. Os que vestem couro, oferece couro. Os que vestem pele, enfim, o implemento que tiver são oferecidos. Os Budas não precisam. O que tem espada não precisa de uma espada nova, não tem uma espada nova mais afiada, e assim sucessivamente. Mas, pensando nas nossas sementes kármicas e nos acúmulos negativos que nós fizemos, esses são alguns dos antídotos que são ensinados. Então, leiam o texto da casa de banho. 28. Que essa prática está fazendo referência a lá. 28. Desde tempo sem início, como são as negatividades, desde tempo sem início no samsara, nessa vida e nas outras, por ignorância, eu cometi ações negativas e pedi a sua execução por outros. Ou seja, quando a gente olha no Lamrim é explicado que, por exemplo, se a gente vai para a guerra Ucrânia, cada soldado matou 3 russos. Então, individualmente, eu como soldado tenho 3 crimes nas minhas costas, tenho 3 assassinatos nas minhas costas, karmicamente. Mas o comandante, o general, enfim, a pessoa que está em cima, se tiver 100 soldados, cada um matou 3, ele tem o karma de ter matado 300. Então, as ações negativas que a gente faz diretamente, nós respondemos por elas, mas quando a gente terceiriza, a gente responde da mesma maneira. Então, apesar, né, eu matei 3, eu respondo por 3, mas o meu chefe também responde por esses 3. Então, por isso, inspirar as pessoas negativamente também é um caminho kármico de bastante desgraça. Por isso ele fala, ações que eu tenha feito com a mão na massa ou que eu tenha pago ou ordenado ou comandado que fossem realizadas. 29.
arrebatado, tomado pelas decepções da ignorância, pela enganação da ignorância, eu regozijei no que foi feito. Mas agora, compreendendo esses erros, do meu coração eu os declaro aos Budas. Ou seja, muitas vezes, né, na terceira via. Então, as ações negativas que eu tenha feito diretamente, que eu tenha comandado outras pessoas que fizessem por mim, ou que, né, inspirado ou dito a outros que fizessem. Ou então, coisas que foram feitas por terceiros negativas e que eu fiquei profundamente feliz e falei, é isso aí, se ferrou, mereceu, merecia pior, bateu pouco, tinha que dar mais um pouco, isso é bom para ver, você fez a cama, agora deite, bem feito. Esse tipo de regozijo negativo é uma maneira da gente também se unir negativamente e multiplicar e colher os resultados de sofrimento dessas ações que retornam. Então, ou seja, tudo que eu fiz, tudo que eu mandei outros fazerem, ou tudo que outros fizeram e eu me meti nisso achando que estava ótimo, do meu coração, eu confesso que fui enganado pela ignorância, não compreendi naquele momento, e agora eu apresento isso, declaro e confesso aos Budas e aos Bodhisattvas. Começo da confissão. 30. Quaisquer atos nocivos do corpo falimente que eu tenha feito de um estado mental perturbado perante as 3 joias do refúgio, meus pais, meus mestres espirituais e a outros, 31, e tudo de grave que tenha sido feito por mim, para que esses males e equívocos e essa abundância de falhas possam ser completamente eliminados, eu declaro de forma aberta aos guias do mundo, aos Budas e Bodhisattvas. Então, aqui, ou seja, quaisquer atos nocivos do corpo falimente, porque são as nossas 3 portas. Através das ações, da comunicação e dos pensamentos, nós acumulamos, né, nós interagimos com o mundo. Que eu tenha feito por um estado perturbado da mente, as emoções negativas, os clashes, principalmente combinações de ignorância, raiva e desejo. Em relação às 3 joias de refúgio, 3 joias de refúgio, meus pais, meus mestres e outros, ou seja, objetos kármicos especiais, ações negativas feitas em relação aos Budas, aos Bodhisattvas, aos Arhats, a Sangha, né? A Sangha quer dizer, ao grupo de monges, a seres dedicados no caminho, ou enquanto as pessoas estão dedicadas a ações virtuosas, os nossos pais, as pessoas que nós temos vínculo kármico direto, nossos professores, os nossos gurus, nossos mestres, pessoas da mesma sangue, enfim, esses objetos são objetos de peso kármico intensificado. Então, qualquer atividade que tenha sido feita negativamente direcionada contra as 3 joias, os mestres, professores, irmãos de Sangha, membros da Sangha budista, seres que tenham realizações, e eu declaro publicamente, assim, eu abro isso para as 3 joias, eu falo sobre isso às 3 joias, e para que eu possa me libertar dessas ações. 32. Mas é muito provável que eu venha a morrer, a perecer, a morrer, antes que minhas negatividades tenham sido purificadas. É bastante provável mesmo, né? Porque tem um tempo sem início. A nossa vida a gente não sabe quanto sobra. Então é muito provável que eu venha a morrer antes que as minhas negatividades tenham sido purificadas. Então, por favor, me protejam de tal maneira que eu possa me libertar delas de uma forma muito rápida e decisiva. Ou seja, por favor, 3 joias, me ajudem. Eu não sei quanto eu tenho de saldo kármico, eu não sei quanto tempo me resta de vida, então, por favor, me ajudem a superar esses obstáculos de uma maneira rápida e decisiva. 33. O Senhor da Morte, em quem não se pode confiar, né? Yama, o Senhor da Morte. Shinje, o Senhor da Morte. A morte. Vem com a foice. Não se pode confiar, por quê? Porque a gente acha que é no dia do aniversário de 100 anos, mas pode ser amanhã, pode ser, às vezes, na UTI neonatal, ou de morte súbita na infância, na adolescência, a qualquer momento, ou seja, não tem hora marcada, né? Não é igual ao Mercado Livre, fala vai chegar amanhã, às vezes chega, às vezes não chega, mas a morte ela vai chegar, nós não sabemos quando.
Então, Senhor da Morte, em quem não podemos confiar, não espera se as coisas estão feitas ou não feitas. Ou seja, se você tá eu sempre, eu sempre falo assim, eu junto, eu deixo todas as minhas roupas sujarem, assim, eu uso o guarda-roupa inteiro. Aí quando não tem mais nenhuma meia, eu pego e coloco tudo na máquina, porque é uma máquina grande. E aí eu lavo a roupa da casa inteira, eu lavo a minha roupa inteira. Todo o meu fardo de roupa. E aí eu sempre penso assim, nossa, tipo, eu não posso morrer hoje porque eu tenho uma pilha gigantesca de roupa para lavar que eu vou deixar para os outros. Então eu penso que eu só posso morrer quando meu quarto está faxinado e a roupa está lavada. O que acontece só quando eu uso a última peça. Mas a morte não espera a gente ter feito a faxina do carro, na faxina do quarto, a gente ter feito lavado a roupa, dobrado, passado, ter limpado as coisas. A morte não espera, não quer nem saber, né? Se tá faxinado, se tá limpinho, se a gente já se aposentou, se a gente teve tempo de fazer os retiros que prometeu fazer, de estudar os textos, completar, assim, tarefas que a gente tenha se comprometido com o guru, com as pessoas, com os filhos. A morte não espera. Ah, a gente vai pra Disney. Sim. Yama, né? A morte não espera ninguém. 33. O Senhor da Morte, em quem não se pode confiar, não espera se as coisas estão completas, tarefas estão completas ou não. Quer eu esteja doente ou saudável, a duração dessa vida passageira é instável. 34. Deverei deixar tudo para trás e partir sozinho. Mas, como não entendi isso no passado, eu me engajei em diversos tipos de ações negativas, pensando nos meus amigos e inimigos, ou seja, né, movido por desejo, atração por uns e aversão por outros. Por conta desses fenômenos, dessas percepções, sem lembrar que a morte chega sempre, eu me envolvi em várias ações não virtuosas. 35. Meus inimigos se tornarão nada. Meus amigos se tornarão nada. Eu também me tornarei nada. Similarmente, tudo dá em nada, tudo acabará em nada. Tudo termina. 36. Tal como a experiência de um sonho, todas as coisas das quais desfruto se tornarão apenas uma memória. Tudo o que aconteceu não será visto novamente. 37. Não é que os resultados se perdem, quer dizer, as experiências são efêmeras e, inclusive, na sua duração, né, enquanto elas estão acontecendo, elas estão cessando, passando por cessação e essa progressão continuada, né? Tem esse fio da continuidade, mas as experiências são de um tempo ínfimo. 37. Até mesmo dentro dessa breve vida, muitos amigos e inimigos já passaram, já morreram, já terminaram, já acabou, ficaram para trás. Mas qualquer mal insuportável que eu tenha levantado contra eles permanece à minha frente. 38. Portanto, embora não tenha compreendido que eu também desaparecerei repentinamente, eu me engajei em tantas ações negativas movido por ignorância, por desejo e por raiva. 39. Não permaneço nem dia nem noite. A vida está sempre se esvaindo, nunca se alonga, né? Quanto mais o tempo passa, mais a gente chega perto da morte, então o tempo está passando, a vida está sempre encurtando, diminuindo. Sem permanecer, não permanecer quer dizer, a vida não para, né? Então nosso tempo de vida não para, seja dia, seja noite, a vida está sempre se esvaindo, está sempre escapando, né? O tempo está, a areia da ampulheta está sempre se esvaindo, escapando das nossas mãos. E nunca se estende. Então, por que a morte não chegaria para alguém como eu? Então, aqui, lembrando, né, a importância da meditação sobre a impermanência, porque sem a impermanência a gente não tem a pressa de purificar as ações negativas. Então ele já evocou lá no primeiro verso que a brevidade da vida humana. 40. Enquanto estou deitado na cama, ainda que esteja cercado por amigos e parentes, a sensação da vida sendo ceifada
Isso apenas eu teria que passar. Isso eu teria que passar sozinho. Quando, ou seja, não importa, né? A circunstância que a gente tiver nessa hora decisiva, cada um por si, né? A gente morre individualmente. 41. Quando for seized, como fala isso? Quando eu for arrancado, for sequestrado pelos mensageiros da morte, que benefício me proverão os amigos e parentes? A minha virtude somente poderá me proteger deles, mas eu nunca confiei na virtude. Ou seja, virtude no sentido da virtude ou as nossas qualidades mentais positivas, a nossa maneira de lidar com as situações, mas também o nosso acúmulo kármico virtuoso, ou seja, na hora da morte, se a gente tiver karmas favoráveis e condições de ter uma morte favorável, uma morte de Dharma, a gente pode usar talvez esse instante para catapultar para um renascimento mais favorável e positivo. Se nós não tivermos essas condições, a gente vai ficar literalmente à mercê de ser sequestrado pelos mensageiros da morte. Os mensageiros da morte, os comensais da morte, são os que vêm, tipo uns Grim Reapers, vêm tirar a força vital, assim, nos momentos que precedem a morte. Então, o que acontece? Ainda que a gente esteja cercado e pode, né, se estiver com frio, põe um cobertor, se tiver calor, abre a janela, né, se estiverem no leito da morte, se tiverem pessoas favoráveis que cuidem, podem apaziguar, assim, em algum sentido mínimo, mas de verdade a única coisa que protege a gente de uma morte desfavorável é a prática do Dharma. Mas que prática? Que prática não, assim, qual das práticas? Mas assim, cadê essa prática na nossa vida? 42. Ó protetores, livre de qualquer preocupação, inconsciente de tais terrores, eu acumulei uma grande quantidade de efeitos negativos, pensando apenas nessa vida transiente, nessa vida passageira. 43. Petrificada está a pessoa que hoje é arrastada para uma câmara de torturas, com a boca seca, os olhos afundados e apavorados. Toda a aparência parece se transformar, se transfigurar. 44. Que se precisa mencionar do desespero tremendo quando afligido pela doença do grande pânico, sendo agarrados por seus corpos pelos temíveis mensageiros da morte. Ou seja, a pessoa tá no leito de morte e os Satanás puxando para o inferno, para a boca do inferno, e a gente se debatendo, né, com os mensageiros da morte. Aqui está falando especificamente da Bad Migration, do renascimento desfavorável, o terror porque, assim, da perspectiva, esse texto tem uma métrica poética, ele é inverso, enfim. Então ele está descrevendo o processo da morte de uma forma adármica. Então, na hora que a gente vive uma vida inconsequente, uma vida sem lembrar da impermanência, sem lembrar do sofrimento dos reinos inferiores, sem lembrar da preciosidade da vida humana, das nossas capacidades, sem pensar nos outros, etc. E a gente passa a vida levando, como a gente fala, levando a vida na flauta. E aí, quando a morte chega, mas isso não precisa ser só para a morte, a gente pode pensar até numa coisa mais a cigarra e a formiga. A gente leva a vida na flauta até que as consequências batam na porta. E quando a consequência bate na porta, e a gente tem que pagar com o dinheiro, com a saúde, com a carne, aí bate o desespero, né? Então, ou seja, realmente chegou o dia e agora estou sendo arrastado para o inferno, e agora o que fazer? 45. Quem pode me conceder verdadeira proteção? Quem pode me proteger verdadeiramente desse grande horror? Com os olhos abertos, esbugalhados, aterrorizados, procurarei em todos os 4 cantos por um refúgio. 46. Mas não há refúgio para ser visto. Não vendo nenhum refúgio, me sinto oprimido. Se não há refúgio por ali, o que poderei fazer se não encontro refúgio? 47. Portanto, tomarei agora refúgio nos Budas que protegem o mundo, que se dedicam a abrigar todas as vidas e cuja grande força erradica todos os medos. 48. Similarmente, eu buscarei tomar refúgio puramente no Dharma que eles realizaram,
que dissipa os medos do samsara, da existência cíclica. E também na Assembleia de Bodhisattvas, 49. Eu, tremendo de medo, me ofereço a Samantabhadra, a Manjugosha, e faço a oferenda do meu corpo. 50. Ao protetor Avalokiteshvara, o Senhor Avalokiteshvara, que age infalivelmente com compaixão, eu deixo escapar um grito. Por favor, proteja este maligno, esse ser maligno. Ou seja, não adianta a gente, né, no inferno, por mais que se sofra nos reinos inferiores, a gente não tem muita condição de receber ajuda. Então, o momento de praticar o Dharma é agora, antes dos frutos amadurecerem. Né? O karma a gente tem que purificar antes dele dar frutos. Depois que ele dá frutos, a gente tem que mastigar aquele fruto amargo e engolir. E então, assim, a prática tem que ser antes, né? Antes da morte, antes do Senhor da morte. E quem pode conceder? Quem tenha poderes. Quem tem poder? Buda e as três joias e a adoção e prática desses ensinamentos. Então, a gente toma refúgio em Buda, né? Que é o protetor do mundo, e na prática do Dharma, que é o que fecha a porta dos reinos inferiores. O refúgio fecha a porta, tranca a porta dos reinos inferiores. E aí ele diz, me ofereço a Samantabhadra, Manjushri, meu corpo, a Avalokiteshvara, ou seja, os 8 Bodhisattvas. E a Avalokiteshvara ele pede, por favor, proteja esse maligno. Esse maligno quer dizer, sou eu. Eu maligno por quê? Porque eu me engajei em ações negativas. Né? Eu sou a fonte, eu criei todas essas causas para o renascimento desfavorável. Mas ainda assim, pelo poder da grande compaixão, que eu possa, por favor, permitam, aceitem as minhas confissões e me ajudem para que eu possa me libertar desses karmas negativos antes desse momento da morte. Então, isso volta alguns versos para trás. 51. Na minha busca por refúgio, eu clamei do meu coração por Akashagarbha, Kshitigarbha e todos os protetores compassivos. Aqui não é protetor de Dharma, quer dizer, protetor quer dizer senhores compassivos, quer dizer, tem 8 bodhisattvas, que são 8 bodhisattvas, a gente chama Nyawesetingye, os 8 grandes discípulos próximos do Buda, que são Manjushri, Avalokiteshvara, Vajrapani, Samantabhadra, Kshitigarbha, Akashagarbha, Sarvanirvarana Skandini e Akashagarbha. Então esses são 8 bodhisattvas próximos dos Budas. Eles, na época do Buda Shakyamuni, eles se manifestavam no corpo humano como discípulos bodhisattvas. Eles eram Budas, mas no shape de pessoas que faziam perguntas e respostas e interagiam ali ao redor de Buda. E eles também têm uma simbologia, então, Manjushri é a sabedoria, Avalokiteshvara é a compaixão, Vajrapani é o poder, Kshitigarbha protege contra os renascimentos desfavoráveis, e assim vai, cada um deles tem algumas atribuições simbólicas. Então, busco refúgio, né? Ele mencionou, acho que uns 6 ou 7 deles aqui. Ou seja, aos Bodhisattvas, a Sangha Mahayana. Mas esses Bodhisattvas são Budas, eles só estão em shape de Bodhisattva. 52. Da mesma maneira, né, que a gente fala, às vezes fala Tara Devi, a deusa Tara. Tara não é uma deusa, Tara é um Buda. Mas a maneira, o shape que ela se mostra é um shape de deusa, mas ela é um Buda no shape de deusa. Esses 8 Bodhisattvas, eles são Budas no shape, eles se apresentam na forma de Bodhisattva. Mas a natureza é de Buda. 52. E busco refúgio em Vajrapani, é o número 8, acho que era o único que faltava. Em Vajrapani, cuja mera visão, a Vajrapani, quem diante da mera visão, até mesmo os mensageiros da morte fogem de terror para as 4 direções. Vajrapani é irado, né? Vajrapani segura o Vajra, ele é um Buda irado, rodeado de fogo, com um aspecto irado. E por que os Budas são irados? Eles estão bravos com alguma coisa? Não, os Budas irados não estão bravos com nada. Eles têm compaixão, é a mesma coisa, são iguais aos outros, pacíficos. Mas eles têm um aspecto que afugenta, assusta e que tem que ser mais poderoso do que das forças negativas. Então, Vajrapani é o destruidor das hostes dos mares. E ele destrói as hostes dos mares porque ele é mais forte, ele é mais musculoso, ele tem a barriga maior, ele tem altura, ele é maior, né? mais grande, ele é
is bigger. Ele tem que ser maior do que os obstáculos, do que os problemas. Quando você precisa de alguém para te defender, você precisa de uma pessoa que seja maior do que os seus problemas. Se você estiver indo para um lugar perigoso, você precisar de um segurança, você tem que ter um segurança que seja maior que o bandido, que seja mais musculoso que o bandido, que tenha uma arma mais do calibre maior, do calibre mais grosso que o do bandido. Então, a mera visão de Vajrapani faz com que até mesmo os mensageiros da morte não tem medo, né? Eles levam deuses, demônios e seres humanos e animais, está todo mundo sob o jugo da morte. Quem tá mensageiro, né? Quem tá mensageiro, quem tá com a morte pelas costas, quem trabalha com a morte não tem medo de nada, né? Mas, diante de Vajrapani, até mesmo os mensageiros da morte se estremecem e saem fugindo para os 4 cantos. 53. Anteriormente, eu transgredi o seu conselho de Vajrapani, conselho dos Bodhisattvas, conselho dos Budas. Mas agora, vendo esse grande medo, eu busco esse refúgio. Ao fazê-lo, ao tomar esse refúgio, possa esse medo ser rapidamente dissipado, que é o medo, qual medo? O medo das transmigrações negativas do renascimento desfavorável nos reinos inferiores do samsara. E como que a gente vai fazer para se libertar desses renascimentos inferiores? Aí ele fala, 54. Se é necessário seguir o conselho do médico quando afligido por uma doença comum, então o que se poderá dizer daqueles que estão afligidos perpetuamente pelas muitas ondas negativas do desejo e tantos outros? Você está com uma dor de cabeça, está com Covid, você tem que tomar alguma coisa, você tem que seguir a prescrição do médico. Então, senão não resolve, ou piora, ou agrava. Então, se a gente tem que seguir a prescrição do médico para doenças, até as mais simples, então que dirá da doença dos clashes e do karma que seguem a gente vida após vida, sequencialmente? 55. E se todas as pessoas que habitam este mundo podem ser superadas por apenas uma dessas, ou seja, né, qualquer uma dessas doenças, toda doença tem um potencial mortífero, né? Por mais besta que a doença seja, consegue matar, todo mundo já morreu de cada uma das doenças do ICD, do Código Internacional de Doenças, o CID. Então, todas as doenças já mataram. Se as doenças matam, né, e o que a gente pode dizer, então, dessa quantidade dos clashes do veneno? Já teve gente que morreu de desejo, morreu de raiva, morreu de ignorância, morreu de inveja, morreu de ciúme, morreu de... Né, todas as emoções perturbadas levam a gente a uma miríade de ações negativas que acabam com a gente, inclusive causando a própria morte. Hoje em dia as pessoas morrem até de tirar selfie. É uma nova causa de morte. Mas antes de tirar selfie, na verdade, vem os venenos da mente. Então, se todas as pessoas da Terra podem ser afligidas ou derrubadas por até um desses, e se não há nenhum outro remédio para curá-las, que possa ser encontrado em qualquer outro lugar do universo, 56. Então, a intenção de não agir de acordo com o conselho dos médicos oniscientes, que tudo sabem, ou seja, dos Budas, né, comparando os Budas com os médicos, que tem a capacidade, esse conselho tem a capacidade de ceifar todas as misérias, isso seria extremamente enlouquecedor e digno de escárnio. Ou seja, por que se nós temos acesso, você está doente, e você tem um médico e fala, tome aspirina que vai resolver, e você não toma aspirina, e aí aquilo vai crescendo, 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 e você está assim, à beira da morte, sem tomar aspirina, tendo aspirina na mão. Então, é estúpido. Isso é uma pessoa estúpida, pode falar, nossa, que pessoa burra, que pessoa estúpida. Ela tem aspirina e tem um copo d'água, e ela não está tomando, e agora o cérebro dela está saindo pelo ouvido. Agora, por que nós, tendo os conselhos, né? O legado de Dharma dos Budas e Bodhisattvas, e tendo essas instruções presentes, por que a gente, tendo essa aspirina, não vai tomar e colocar em prática e resolver os problemas? Isso também é uma coisa que parece bastante louca e estúpida e digna de escárnio. É isso que ele está falando aqui. 57.
Se eu preciso ter cuidado diante de um pequeno precipício ou abismo ordinário, então com que cuidado eu precisaria ter dentro dessa situação longa de uma queda de centenas de milhares de milhas? Ou seja, né, a gente vai passar numa ponte, ou vai andar numa ponte, vai se segurando, ou tá andando perto de um desfiladeiro, a gente segura, inclina, tem cuidado, e ali é uma queda, talvez, sabe assim, de 20 metros, 50 metros, 100 metros. Mas por que a gente não tem cuidado e não tem cautela na nossa vida que a gente tá a qualquer instante, assim, prestes a cair no inferno? É basicamente isso que ele diz. Yeah. Então, assim, por que a gente tem cuidado na iminência de um precipício, mas a gente não tem cuidado no nosso viver da vida humana? Que pode ser tanto um caminho de bem-aventurança no serviço para os outros, quanto, né, um tobogã que deslize para o inferno. Essas perguntas nós responderemos na próxima aula. Alguém tem alguma pergunta? Mande escrito no chat. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tena Pachitari Rume Bolsa Tokai Me Bolsa Pokai Me Bol Niraktu Me Bolsa Sidi Me Praja Sal Karma Suzame Jidam Jirim Kurum Ao Bhagavan Sal Lagata Bezavan Sabezavam Mala Samaya Sarva Hum Pé. Nós estamos no verso 56 e nós temos mais 9 versos para esse capítulo. Então quer dizer que na próxima segunda-feira nós vamos terminar o capítulo 2, capítulo 2, e nós vamos começar o capítulo 3, que é a adoção completa da mente do despertar, da Bodhicitta. O texto da casa de banho eu vou mandar o PDF. Vou deixar que é o texto das rezas preliminares da prática do Lamrim, que é antes dos ensinamentos do Lamrim se recita, e se recita antes dos ensinamentos, né, que aconteceram. Terminou a recitação faz 40 minutos. É isso. Vou mandar depois o texto e vou deixar o link também do canal, do meu Drive. É isso. Obrigado. Até semana que vem. Jisungame kutsera tinchi nagajile chochu ge pada lozante bedro mesa sungi drowe museta tu ni gyurchi kyo kondo yanda lamada rame jugi pela lunchu chi sadam gi tera zane doji jengi kumpanyu do shoi janchu sem chorimbo Ma ke pa nang ge gyuchi ke pa nyam pa me pa yang go ne gong do pe war sho tsa gyo lo ma nam ki tra shi sho yi da la so nam ki tra shi sho ma dang ka ro nam ki tra shi sho sho gyo su mo nam ki tra shi sho. São 2h59 da manhã, por isso que eu não posso falar muito alto. Espero que tenha dado para ouvir. Até semana que vem, os últimos versinhos do capítulo 2, nós começamos o capítulo 3. A adoção da Bodhicitta. Tchau, tchau.